Programa Simples Assim. Vamos começar mais um programa Simples Assim? E no programa de hoje tem muita informação bacana para deixar você sempre muito atento a assuntos que dizem respeito à nossa vida e à nossa saúde. Para começar, a gente vai falar sobre a síndrome do pensamento acelerado. Eu tenho isso, gente. Pensa um montão de coisa ao mesmo tempo, nunca desliga a mente e tá sempre assim, não é verdade? Então vamos entender um pouquinho o que é essa síndrome, cuja sigla é SPA. A Márcia, que é psicóloga, é a nossa entrevistada e a gente vai falar sobre esse assunto. Daí em seguida, para você que, como eu, é agitado, é ansioso, então vamos lá, seguindo na linha do pensamento acelerado, a gente vai desacelerar com a nossa segunda entrevista, falando sobre respiração. O ato de respirar, de concentrar-se na respiração, tira estresse, faz um montão de bem para a nossa saúde. Então a gente vem com a nossa segunda parte da entrevista com a Daniele Macri, que é uma pessoa muito especial e também é especialista nessa questão de respiração. Ela é instrutora de yoga, ela também é terapeuta e ela vai ensinar a gente, só de falar já até fico mais calminha, gente, que coisa boa. E como o dia do médico está chegando, e a gente sabe que eles são muito especiais nas nossas vidas, a gente vai prestar uma homenagem e, através do nosso entrevistado, render os nossos parabéns a todos os profissionais da medicina. O nosso entrevistado é o Dr. Renato Frati. Confira! Síndrome do pensamento acelerado. Você tem ideia do que seja isso? Eu descobri recentemente que talvez eu tenha um pouquinho disso também. A gente vem entender um pouquinho desse assunto com a Márcia Costa, que é psicóloga. E aí, o que você pode se perguntar sobre isso? Quem tem síndrome de pensamento acelerado, o tal do SPA, é uma pessoa assim acelerada, feito eu? Márcia, nos ajude! Obrigada por atender o Simples Assim novamente. Essa síndrome todo mundo tem? É comum ou não? Bom, essa síndrome ela é relativamente nova porque ela foi Augusto Cury que pesquisou e acabou trazendo exatamente, nomeou dessa forma. Muitas pessoas têm, até mesmo por conta do ritmo acelerado. E é bem assim, o pensamento não para mesmo, a pessoa está sempre pensando demais e ela não desliga, ela não desacelera e começa com o tempo a trazer todas as consequências que esse pensamento acelerado causa na pessoa, né? Quem tem ansiedade desenvolve essa síndrome ou é o inverso? Pode ser das duas formas, tá? A ansiedade pode trazer bem forte esses sintomas, mas esses sintomas podem trazer ansiedade e também a depressão. Não quer dizer que a síndrome do pensamento acelerado seja ansiedade somente, tá? Mas elas estão ligadas sim. As pessoas que costumam apresentar esse sintoma têm que características das suas vidas? Atividades profissionais, são jovens que estudam, são pessoas mais idosas que já tiveram muita experiência de vida? O que é mais comum no teu dia a dia de consultório? Hoje, bem assim, profissionalmente falando, não vejo mais diferença em faixa etária, tanto um jovem como um idoso, como pessoas, os profissionais, entendeu? E o que desencadeia com o passar do tempo, essa mente ela não para, ela está processando. Imagina ali aquela máquina processando. Sem descanso. Sem descanso. Quando o pior acontece quando a qualidade desses pensamentos começam a ser também negativos, né? E vai trazendo muita irritação, tá? O desgaste emocional, muita dor de cabeça. Então, por isso que às vezes ela é confundida com a ansiedade, porque os sintomas são muito parecidos, mas não necessariamente a pessoa que tenha a síndrome do pensamento acelerado seja uma pessoa ansiosa. As pessoas que têm uma atividade de trabalho muito alucinada, por exemplo, médico de plantão de hospital de pronto-socorro, jornalistas que têm um dia a dia bastante agitado, essas pessoas que têm o ritmo de trabalho obrigatoriamente acelerado,
tendem a desenvolver mais esse problema. Estão expostos mais a esse problema. Augusto Cury relata em alguns livros dele que tratou de muitos profissionais que desenvolveram, principalmente médicos também, né? Justamente por causa do ambiente de trabalho. Exatamente. Como tratar isso? Bom, primeiro, né, como você desacelerar uma pessoa, né, desacelerar aquele pensamento. Então, realmente procurar ajuda. Muitas vezes sem ajuda é mais difícil. Atividade física, controlar a alimentação, procurar o psiquiatra, procurar o psicólogo e relaxamento, porque ele precisa aprender a segurar e controlar o pensamento. Ele tem que reaprender mesmo. E aqui no consultório eu ensino técnicas que a pessoa vai desenvolvendo, alguns exercícios para que vá dando as regradas ali, né? Porque é muito difícil para a pessoa que tem esse problema dormir tranquilamente, né? Até socializar-se, porque às vezes a pessoa está aqui conversando e eu já estou lá longe, já fui, já viajei. E às vezes isso aqui até atrapalha o relacionamento interpessoal, não é? E essas pessoas, às vezes, até na hora de atender aqui no consultório é mais difícil também. Porque você tem que ir no passo a passo e ele quer ir mais rápido, o pensamento dele está além, às vezes vai de um pensamento pula para o outro. Para mim, eu estou acostumada a pegar tudo e juntar as informações, mas está no assunto, vai para outro, vai para outro. Isso é característica de quem tem spa. Uma delas. E eu vi num artigo do Augusto Cury que ele dizia que a ansiedade é o mal desse século, desse tempo agora. Sim. E o spa, como você disse que é um apontamento recente, seria também uma patologia já considerada assim? Sim, recente? Recente. E sendo essa patologia, ele pode desencadear sim na depressão. E Augusto Cury fez um levantamento assim que é gritante. No futuro próximo, de 1 a cada 3 pessoas, 4 pessoas pode desenvolver a depressão. É muito alto, né? Por que você disse que a atividade física pode ajudar? É todo esse relaxamento que traz, né? A caminhada, então, ela tem todo aquele efeito de liberar os hormônios que liberam a sensação de bem-estar, entendeu? Alguns exercícios, dependendo do que a pessoa gosta de fazer, o boxe, a academia ou a caminhada, ela produz essa sensação de bem-estar. Entendeu? E também outro que realmente dá um efeito incrível é a meditação, né? Que ajuda também. Sempre, meditação. Mas o negócio começa a ficar difícil quando você fala para um pensamento acelerado que precisa meditar, né? Então, outro dia eu postei um cachorrinho com o olhinho aberto e fechado, assim, vem logo coisa interior que eu não tenho o dia todo. É bem assim. Porque é bem isso mesmo, porque eu estou aqui meditando, mas eu estou pensando que eu já tenho que fazer daqui a pouco quando eu me levantar da meditação. E está errado, não é? Sim, exatamente. E não só a meditação, né? O próprio relaxamento. E eu ensino algumas técnicas. Então, existem algumas técnicas lúdicas mesmo que você aplica com o seu cérebro, ou mesmo aquela situação o diálogo consigo mesmo. Porque foi feita uma pesquisa que nós, em pensamento, nós seres humanos, por minuto nós pensamos em 120 palavras. O normal. Imagina. E um spa. Imagina. E um pensador acelerado. Um pensamento, né? Então, um pensamento acelerado, ele vai mais além. E uma última questão, eu já não tenho mais tempo. E tem a meditação também, né? Que você pode tomar. O celular é um grande vilão nesse caso. Bastante. Saber desligar é importante. Totalmente. O celular, ele vai trazer esse fluxo imenso de informação. A gente está muito conectado e para o nosso cérebro, esse excesso de informação, de estímulo, acaba causando essa reação que dá no córtex cerebral e a sensação também de cansaço, porque ele acaba roubando a energia de todas as outras partes do nosso corpo, entendeu? Por isso dá essa sensação. Desconectar é bom. Desconectar, desacelerar. Exatamente. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada a você. O Simples Assim, outro dia, falou sobre técnicas de respiração e o quanto o ar é importante para a nossa qualidade de vida, para evitar que a gente tenha problemas de saúde e até mesmo para
curar alguns dos nossos problemas. A gente conversou com a Daniele Macri, que é terapeuta, ela é instrutora de yoga e de meditação, e lá naquele programa a gente teve algumas dicas e algumas aulas, algumas técnicas que ela nos ensinou. Mas como tem mais técnicas e como a gente tem mais dúvidas, então a gente continua nesse assunto, de novo com a Dani, para te ajudar a melhorar a sua qualidade de vida e a sua respiração, né, Dani? Bora lá então para a nossa segunda etapa. Gi. Então, gostaria muito de passar o máximo possível dessas técnicas de respiração para a gente acalmar, para a gente encontrar estabilidade na vida, porque quando eu lido com as pessoas, né, como sou terapeuta, eu percebo que às vezes a pessoa chega num estado que ela não consegue nem conversar, né? Ela está tão apavorada, ela realmente está com os processos de pânico muito aflorados, isso. E a gente sempre tenta evitar o uso de medicamento, e essas técnicas de respiração, elas conseguem abaixar, né, o nível de estresse da pessoa, que ela consegue entrar em harmonia, né? Uma das técnicas que eu gostaria muito de passar porque quando a gente está estressado, a gente trava essa região inferior do corpo, então a gente não usa a respiração abdominal. E uma das técnicas para soltar esse abdômen, para a gente conseguir respirar mais, o ar entrar mais plenamente, é a gente apertar o umbigo. Então, quando eu inspiro, eu estou numa crise, eu estou percebendo que eu estou entrando em crise de pânico. Então, quando eu inspiro, eu abro o corpo todo e ao exalar eu empurro o umbigo e solto o ar. Seguro um pouquinho sem ar, inspiro e solto o umbigo. E ao exalar eu relaxo. Posso usar só a respiração pelo nariz. Então eu inspiro, exalo, empurro o umbigo. Quantas vezes isso vai me ajudar? Ótimo essa pergunta. No mínimo 8 vezes esse empurrar. Porque quando eu empurro, eu levo a minha atenção aqui. Quando eu solto, eu relaxo. E a minha respiração vai ser mais ampla depois. E eu posso fazer isso de pé? Eu preciso estar sentado? Não, eu posso apertar lá. Estou lá no meio do trabalho, super estressada. Estou percebendo que eu vou estourar. Respira, aperta, segura sem ar, depois inspira, sobe e relaxa, tá? Então 8 vezes no ajuda. O correto para eu ter essa calma, para eu conseguir levar o ar para todo o lugar que meu organismo precisa, é eu respirar pelo abdômen ou pelo peito? Sempre respiro por aqui embaixo inicialmente. Eu não preciso só respirar aqui e aqui tudo travado, tá, né? Então eu inspiro e faço tudo se expandir. Quando eu solto o ar, eu solto, relaxando. As pessoas não se dão conta, Dani, porque a respiração é uma coisa tão sem que a gente perceba, né? Nós fazemos automaticamente, muito automaticamente. E as pessoas não se dão conta de que quando a gente manda o ar para dentro e ele sai, ele tira a coisa ruim da gente, não é? Isso, ele faz uma purificação mesmo de todas as toxinas. Além de que, quando você respira plenamente, os órgãos internos funcionam melhor. Então, o teu rim funciona melhor, o teu fígado funciona melhor, que são órgãos que desintoxicam, né? Que têm a função de eliminar impurezas. Então, se você respira melhor, você está treinando coisas densas na sua vida. Está tirando isso do seu organismo. Sim. Porque eu li em algum lugar que para ter um bom funcionamento celular é fundamental respirar direito. Totalmente, é isso mesmo? Totalmente. As células precisam estar bem oxigenadas para estarem revitalizadas e rejuvenescidas, né? Eu gostaria também de passar uma respiração para quem tem insônia, tá? Porque isso é muito bom, tá? Então, o que a gente costuma fazer, né? Fecha, então a gente pode até colocar aqui e tampar os ouvidos com os polegares. E quando eu inspirar, eu imagino uma luz subindo lá da base da minha coluna, pelas costas e chegando até aqui. E quando eu exalo, essa luz volta
pelas costas. Então eu fico imaginando ela subindo e descendo. E quando ela sai, eu posso soltar, a gente fala que é som de abelha, que eu posso soltar só que tampando os meus ouvidos. Quando eu estou expirando. Quando eu estou exalando. Então eu inspiro e depois. Então isso vai fazer com que você se desligue a sua mente, tá? Enquanto você imagina aquela luz subindo e descendo na sua coluna. Então você faz isso 5 minutinhos, você fica meio anestesiada mesmo, aí você vai dormir super bem. E eu faço isso na cama, pode fazer tudo apagado? Tudo apagado, tá? Então você percebe que a tua mente está muito agitada, vai lá, tampa o teu ouvido e faz esse barulho. Você vai ver que aquele barulho vai ficar muito mais alto, porque você está tampando o seu ouvido. Eu vou fazer esse barulho enquanto eu estou exalando o ar pelo nariz. Exalando, pelo nariz. Bom, né? Dani, o que tem naquele saquinho que muitas vezes as pessoas têm aqueles rompantes de pânico e algumas pessoas eu já vi isso, elas respiram dentro do saquinho. Por que isso? Para não entrar mais oxigênio, porque quando você você hiperventila e você leva o corpo a um estresse. Tá. Eu não sei direito, a técnica ser bem do saquinho. sincero. Não, deixemos o saquinho de lado. Eu não sei direito. Vamos usar os dedos do nosso corpo. Isso. E uma forma também muito legal da gente respirar é você, às vezes, respirar apenas pela narina esquerda, tampa a direita e exala. Inspira só por uma narina e exala. Depois você tampa a outra e respira, inspira. Faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Quantas vezes assim? Então, se você fizer 10 vezes de um, 10 vezes de outro. E o que você pode fazer? Enquanto você está respirando pela narina esquerda, você imagina toda a lateral esquerda do seu corpo luminoso. E para que eu faço isso? Para entrar em harmonia, para o corpo entrar em harmonia. Muitíssimo obrigada, Dani. Foi uma delícia de novo. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Para fazermos uma justa homenagem aos profissionais da medicina, nós escolhemos um médico neurologista. O Simples Assim agora vai conversar com o Dr. Renato Frati, médico já há alguns anos, e vai contar um pouquinho sobre a sua trajetória. Dr. Renato, obrigada por receber o Simples Assim, para a gente falar um pouquinho dessa escolha, porque muitos dizem que a medicina é sacerdócio, exige dedicação 24 horas por dia e atenção do profissional com seus pacientes o tempo todo. É correta essa afirmação? Correta é, mas infelizmente as coisas mudaram. E vocês sabem bem que vocês frequentam unidades básicas de saúde, essa coisa toda, e vem a dificuldade em ser atendido. A maioria dos médicos agem de acordo com esse sacerdócio, mas tem alguns que pecam nisso. Ainda como em toda profissão. Sem dúvida certo? nenhuma. Então, eu acho que a medicina continua uma profissão maravilhosa. Eu falo para você, com 46 anos de formado, já no fim da minha carreira, mas eu adoro o que eu faço. Você me pegou aonde? No meu consultório. Fazendo o quê? Consultando. Isso. Eu adoro fazer isso. Parei o hospital, parei um monte de outros afazeres, pelos 74 anos de idade. Então eu não tenho, já me aposentei nos serviços que eu trabalhei, então eu não tenho mais que ficar me desgastando tanto. Mas já houve essa fase, doutor? Já houve, porque a medicina, ela desgasta muito o médico. Porque às vezes reclamam de um médico, mas muitas vezes é pelo desgaste psico e emocional do próprio profissional. Porque por trás do médico há o ser humano. Exatamente. Às vezes o médico sofre muito. Por que eu não fui neuropediatra? Por quê, doutor? Porque tinha que cuidar de criança. E eu sofria demais quando eu tratava de criança. Então eu não tinha minha cabeça muito bem colocada quando era uma criança. Diferente de mexer com adulto. Doutor sempre quis ser médico? Desde os 5 anos de idade, minha mãe, minha finada mãe, que infelizmente foi embora,
Ela me falava, esse menino desde os 5 anos falava que ia ser médico. Eu demorei para entrar na faculdade, porque eu não fazia cursinho, eu não tinha dinheiro, nada disso para fazer. Foi com luta e sacrifício que eu consegui chegar lá. O senhor se formou em que faculdade, doutor? Faculdade de Ciências Médicas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Curitiba. Depois a sua residência, a sua especialização como neurologista aconteceu onde? Em 72 eu vim para Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas de Ribeirão, para fazer neurologia. Fiquei lá até abril de 74. Aí depois me transferi para Catanduva, quando estava no, acho que seria o primeiro ano de formatura da faculdade de Medicina. Em 75 foi o primeiro ano. Agora, o que é que o motivava a querer ser médico, como dizia sua mãe, lá ainda criança, e depois de batalhar tanto para entrar numa faculdade e fazer a faculdade e formar-se como médico? Quando criança, era de ver o médico de branco. Eu lembro bem que tinha um senhor que era médico na minha cidade natal, que é Itajubi, chamado Dr. Raul. Ele andava de branco. Eu achava bonito quando criança. Tá. Depois foi no próprio desenvolvimento da gente, fui gostando disso, tanto é que eu entrei em odontologia. Nos anos que eu repeti, eu entrei numa faculdade de odontologia. Só prestei exame para mostrar para os outros que eu conseguia passar. Eu não passava em medicina, prestei e passei. E foi fazer? Mas não fui nem fazer matrícula. Tá. Passei. Queria medicina mesmo. Eu queria medicina. E ao longo desses anos todos, 46 anos de profissão, como o senhor disse, qual é a sua maior alegria, qual é a sua maior realização na profissão médica? Primeiro, em fazer o bem. Primeiro, a gente adora. Hoje eu sou médico já idoso. Então, não, é verdade, eu sou médico idoso de longa data. Outro dia estava no café da esquina, chegou um senhor, me cumprimentou, falou, o senhor não lembra de mim? Ele me disse. Estava até o doutor João Riguini, ex-prefeito, estava sentado junto, é testemunha. Ele virou e falou, o senhor salvou a vida do meu filho. Eu não lembro, você acha que eu vou lembrar? Muita gente, não lembro, né? Muita gente que você atende, você não consegue lembrar tudo. Aí ele me cumprimentou, abraçou, falou que ficou muito satisfeito de vir. Isso é uma das coisas que realiza o médico como pessoa, mas realize como profissional, não tenha dúvida. E isso não tem preço, não é, doutor? Não tem o que paga. A realização profissional não é dinheiro, eu não sou rico. Não sou ver a rico. pessoa bem, ver o paciente A realização é cuidar dos pacientes e os pacientes ficarem bem. Essa é a realização maior. Durante os seus anos também de trabalho, o senhor foi diretor clínico e técnico de hospitais, o senhor trabalhou hoje chama-se Diretoria Regional de Saúde. Hoje é RS, antigamente era DIR. Isso. DIR 22 em São José do Rio Preto. Essas gestões também são desafiadoras para um profissional? E muito, porque aí você passa. Quando eu fui, por exemplo, eram 101 cidades que eu cuidava. Quer dizer, eu trabalhava 18 horas por dia. É o único funcionário público besta que eu conheço na minha vida, chama-se Renato Frati. Eu trabalho, e você pode perguntar em Rio Preto para todo mundo que trabalhou, isso é mentira. Eu trabalhava uma média de 18 horas por dia. Às vezes não tinha sábado, não tinha domingo, porque você está relacionado também politicamente. Vem o secretário de saúde do estado, vem para a região, você tem que estar junto. Vem o governador, vem o vice-governador, você tem que estar junto. Política e saúde andam juntos, doutor? Não tem jeito de separar. É uma relação saudável? Eu acho que ela é. Precisa ser. Mas nem sempre. Eu acho que ela é. Mas normalmente você não vê essa relação saudável. Certo? Você vê só problemas em que deixam, veja, vira e mexe, existe aquele programa de medicamento de alto custo. A maioria das pessoas tem que entrar com ação pela justiça para conseguir esse medicamento. E é porque o gestor de saúde não quer? Não. É que ele não tem como comprar. Então são as coisas políticas que poderiam ser modificadas. Basta boa vontade para isso.
E que conselhos, infelizmente a entrevista está acabando, olha só, mas eu queria que o senhor dissesse para o pessoal que está assistindo a gente, que conselhos o senhor daria para um jovem ou uma criança ou aquele que pensa também em ser médico? Primeiro, não desista disso, que é uma profissão maravilhosa. Se eu tivesse outra vida, voltaria para ser médico outra vez. Não desistir, não desista, vai em frente, que Deus paga você bem melhor do que o pagamento de dinheiro. Eu já recebi essas dádivas 3 vezes. Posso contar uma? Pode. Há pouco tempo atrás, 3 anos, fez agora, no dia 2 de outubro, eu tive a síndrome de Guillain-Barré. Fiquei internado e nada. Só que eu fiquei fora do ar. Eu tive 15, 20 minutos de consciência. Já estava na casa da minha filha e fora do ar. Tive 15, 20 minutos de consciência. Virei para minha filha falando tudo enrolado. Chama o doutor Manuel de Souza, neuro para o pai, que o pai está com uma doença neurológica. Chamei o doutor Manuel e fui salvo, porque a síndrome de Guillain-Barré mata. E o doutor Manuel me salvou, levou, tomei o soro lá de globulina humana e saí. Só que eu só lembro a hora que o doutor Manuel chegou na casa da minha filha. A partir daí, não lembro como eu fui para o hospital, quem me levou, quem não me levou, não lembro dele ter feito nenhum procedimento comigo. Só fui voltar a ter consciência uma semana depois. Já? Quem me deu esses 20 minutos de consciência? Deus. Muitíssimo obrigada, doutor, pela entrevista e pelo seu tempo. Muito obrigado de você, muita gentileza de vocês terem me escolhido. Eu espero ter passado alguma coisa importante pela experiência de vida. Nós não entramos muito em medicina, mas falamos alguns tópicos mais importantes dela. Obrigada. Obrigado de você. E assim termina o Simples Assim de hoje. A gente deixa para você aquele nosso abraço e a nossa recomendação especial. Se você gostou dos vídeos de hoje, então é simples assim entrar no nosso canal do YouTube e já ir lá inscrever-se se você ainda não é inscrito, clicar no sininho que você vai ser notificado das nossas novas postagens, e você também pode comentar, mandar mensagens e mandar as suas dicas pra gente. Se você quiser também tem os links para enviar para os seus amigos. Os nossos vídeos também vão no IGTV, que é a TV do Instagram, e você ainda pode acessá-los através do nosso Facebook. E para falar com a gente, além de tudo isso, tem o Twitter e tem também o nosso WhatsApp. Entre em contato, vai ser uma alegria receber o seu ok, o seu alô, a sua dica e a sua sugestão de entrevista. E a gente volta no próximo programa. Fica com Deus e até lá! Programa Simples Assim.